A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Começaremos mais uma parte do nosso estudo, que tem como tema Judá, antes e depois do exílio babilônico. E dessa vez nós vamos falar sobre a divisão dos reinos e a queda de Israel do Norte. Nós sabemos que o reinado de Israel, e quando nós falamos Israel, nós estamos falando de toda a nação israelita, pelo menos por enquanto, foi o período em que tivemos 40 anos de reinado com Saul, 40 anos de reinado com Davi e 40 anos de reinado com Salomão. 120 anos de Reino Unido, Reino de Israel. Todavia, já no seu meado para o final de carreira, talvez na sua meia-idade, não sabemos precisar, Salomão ele começa a fazer tudo ao contrário daquilo que ele havia aprendido com o Senhor. Deus orienta os reis, e isso é fato. As Escrituras nos mostram isso, que existia a lei dos reis. Existia a lei para tudo, inclusive para os reis. E algumas coisas que tinha escrito na lei dos reis era que eles não deveriam se casar com mulheres de outras nações, que eles não deveriam comprar cavalos no Egito, entre muitas outras coisas lá que dizia que o rei não poderia fazer. Todavia, Salomão, ele burlou todas essas ordens divinas, todas essas ordens dadas pelo nosso Senhor, o Senhor, Deus de Israel. É óbvio que nós não vamos ser levianos, porque falando da Bíblia historicamente, nós sabemos que um rei, ele tem as suas alianças, que ele faz com outros povos, com outros reis. Nós sabemos também que essas alianças lhe eram dadas donzelas como forma de agradecimento, e não havia como o rei não aceitar, o rei tinha que aceitar, porque senão ficaria como se fosse, uma desfeita. E também havia um outro detalhe: o rei não poderia fazer com que essas donzelas adorassem outros deuses a não ser o Deus dela. Isso trouxe um problema muito grande para Salomão. Primeiramente porque ele descumpriu o que ora Deus já havia falado. No capítulo 11 de 1 Reis, nós vamos ler um texto que diz o seguinte: a idolatria de Salomão. Esse texto vai narrar o motivo pelo qual Salomão caiu. E, além disso, o motivo pelo qual fez com que Deus fizesse uma cisão, ou seja, Deus abrisse, ou melhor, partisse ali as 12 tribos. E Deus não partiu as 12 tribos, 6 para lá e 6 para cá. Ele partiu as 12 tribos, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Mas, primeiramente, vamos ler o motivo pelo qual levou à divisão dos reinos. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias,
mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Nós vimos aqui já uma questão que, de priori, ele casa com a filha de Faraó. E depois ele teve outras mulheres. E nenhuma delas eram israelitas. Nenhuma delas eram israelitas. Mas continuando o texto. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ou seja, Salomão foi pervertido pelas suas mulheres, pois não tinha nenhuma mulher israelita. E o coração dele, como diz o texto, já não era de todo fiel para com Deus. O que Deus precisa é de um coração todo fiel para Ele. Se o coração dele já não era todo fiel para com Deus, já havia brecha. Salomão seguiu, versículo 5 do capítulo 11 de 1 Reis. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses. Depois vem a ira de Deus, irmãos, contra Salomão, por causa dessas coisas que Salomão fez. Tudo ao contrário do que Deus havia mandado fazer. A ira de Deus contra Salomão, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Amém, irmãos? Então, este foi o motivo pelo qual Deus dividiu as tribos. E daí para frente começa uma via crucis em Israel do Norte, em Israel do Sul. Uma via crucis que vai levar Israel do Norte à decadência, que nós vamos falar sobre isso também. Vai levar Israel do Norte à decadência. Mas, a princípio, vamos ficar aqui, nessa questão pela qual levou a cisão, a separação das tribos, o pecado de Salomão. Um homem que Deus falou com ele em sonho, ele pediu a Deus, não falou com Deus que não queria riqueza, não queria nada, só queria sabedoria para guiar o povo. Ele tinha 15 anos de idade. Deus deu tudo isso a ele, muito mais. O que eu aprendo com isso, irmão? Que inteligência humana, ela é humana. Sabedoria humana, ela é humana. Salomão teve sabedoria humana e teve sabedoria da parte de Deus.
mas em algum momento da sua vida ele se perde, porque ele desobedece às ordens de Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Imagine Salomão chegando em casa e cada um acendendo vela, se é que existia vela naquela época, né? Estou aqui conjecturando, cada um acendendo vela para o seu santo, para a sua entidade. E Salomão tem que conviver com aquilo, porque ele não pode contrariar elas, porque assim rezava, né, o contrato, vamos colocar assim, de alianças políticas que ele fazia. Salomão chegou a queimar criança, a quemós, que era um rito que tinha que ser feito para esse Deus, queimando criança. O rei Acais, se não falha a minha memória, se não for o Acais é outro, mas acho que é o Acais, ele queima seus próprios filhos, a quemós, a Moloque, perdão, a quemós não, a Moloque, que é do Deus que aceitava, o seu culto tinha que ter sacrifício de crianças. O rei Acais queima os seus 2 filhos, adorando a quemós. Então, é nesse patamar que chega o rei Salomão. E Deus, na sua ira, ele fala que vai tirar o reinado dele, mas vai deixar 2 tribos por amor a Davi, seu pai, em Judá. A tribo de Judá e a tribo de as 2 meias tribos de Manassés e Efraim, que viviam em Judá. Judá, onde a sua capital era Jerusalém, onde tinha a casa do rei, onde tinha o templo do Senhor, a cidade santa. Era ali que Salomão, não dentro do templo, né, mas fez em frente ao templo uma redoma de adoração a quemós. Era esse rei, cheio de sabedoria e de conhecimento, que fez isso. Imagine nós que não temos essa sabedoria, esse conhecimento, se não vigiarmos. Então, amados, Deus divide agora esse reinado, e ele vai dizer aqui o seguinte, que vai dar esse reinado na mão de um servo dele, e é isso que Deus faz. No capítulo 11 ainda, no versículo 30, versículo 29, para ser mais preciso, está escrito assim: sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estava sós os 2 no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reinado da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá 1 tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou, e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemor, deus do Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante a mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Versículo 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante a mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então Deus agora, ele divide as tribos nesse sentido. O profeta Aías encontra com Jeroboão. Jeroboão, ele era funcionário de Salomão.
Jeroboão trabalhava nas obras de Salomão. Era o peão das obras de Salomão. Agora Deus entrega as 10 tribos nas mãos deles, num ato profético, através do profeta Aías, onde ele pega 12 pedaços do seu vestido, pega 10 e dá na mão de Jeroboão, dizendo que Deus entregou Israel nas mãos dele. Agora Jeroboão ele vai reinar sobre Israel segundo a vontade de Deus. Irmãos, Salomão, ele foi um fracasso. Viveu como um potentado, faustoso e morreu como um renegado. Sobretudo, fracassou também, na sua religião. A condição estabelecida por Deus para que fosse abençoado era ser fiel aos mandamentos e estatutos divinos, como tinha sido seu pai Davi. Era isso que Deus queria. Mas Salomão não conseguiu ser isso. O problema todo é que cada aliança havia, segundo a época, um novo casamento que selava essa aliança. Então, essa quantidade de mulheres acabou atrapalhando, pior que eram mulheres de outras nações, Isso atrapalhou muito a vida de Salomão. E nisto Salomão não tem nem desculpa. Não há advocacia que baste para o absolver. Infelizmente, irmãos, na história, verificamos que nem os melhores reis podiam com os cultos nos altos. Reformavam muita coisa, mas deixavam o culto nos altos. Esses cultos eram de muita influência e acabou também influenciando o rei Salomão a adorar deuses estranhos. Bom, com essa queda de Salomão, com essa divisão do reino, irmãos, Deus agora, ele entrega as 10 tribos na mão de Jeroboão, Jeroboão, filho de Nebate. Ele trabalhava na obra de Salomão, aplainando as terras. Era um cara que era um bom funcionário, por isso Deus o escolheu. Porém, ele também não conseguiu ser um bom rei. No capítulo 11, no capítulo 12, no versículo 25, nós vamos agora ver o rei Jeroboão, aquele qual Deus entregou as 10 tribos na mão dele, assumindo o reinado e agora tomando a sua posição de rei. Agora nós temos dois Israel. Nós temos Israel do Norte, capital Samaria, e temos Israel do Sul, que fica em Judá, capital Jerusalém. 2 Israel, do norte com 10 tribos e do sul com 2 tribos. E assim ficou a cisão. Assim ficou dividido o povo. E agora nós vamos partir para a história de Israel do Norte propriamente dita. Porque nós precisamos saber o que aconteceu com Israel do Norte. Israel do Norte caiu, teve uma queda terrível, por causa simplesmente de Jeroboão, filho de Nebate, rei de Israel, aquele pelo qual o Senhor entregou as 10 tribos nas mãos dele. E é isso que nós vamos estudar.